Hoje quer falar sobre o divórcio. Jesus falou sobre o divórcio quando ele falou para os fariseus, que se encontra aqui em Mateus 19, no versículo 1 ao versículo 9, que fala assim: a indissolubilidade do matrimônio e celibato, que se encontra também em Marcos 10, versículo 1 e ao versículo 12. E aconteceu que, tendo Jesus acabado este discurso, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia e outro lado do Jordão. Seguiu-o muita gente e ele curou-os ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus para o porem à prova. Perguntou-lhe: é lícito a um homem repudiar a própria mulher? Por qualquer motivo? Respondeu ele: não veste que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse: por isso deixa o homem pai, deixará o homem pai e mãe e unir-se com sua mulher, e os dois formam uma só carne. Portanto, não são dois, mas uma só carne. Não separa, pois, o homem que Deus uniu. Acrescentaram eles: então, por que Moisés mandou lhe dar libelo de repúdio e despedida? Respondeu-lhe: por causa da dureza do vosso coração, permitiu vós Moisés repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. Ora, eu vos digo: todo o que despedir a própria mulher, salvo em caso de concubinato, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com uma repudiada, comete adultério. Então, Jesus estava falando sobre esse versículo, né? O povo lá, sobre isso. Agora eu vou explicar sobre esses versículos, o que Jesus falou sobre esses versículos, né? Que se encontra assim aqui. Então eu vou responder a interpretação desses versículos que Deus vai dar para nós, né? Os fariseus, que não perdiam ocasiões para o porem à prova, propuseram então a tão debatida questão do divórcio, que se encontra em Mateus 5, versículo 31 e versículo 32. Fosse qual fosse a resposta de Jesus, devia lançar contra ele os partidários da escola de Eliel, isto é, os laxistas, ou os da escola de Shammai, mais pegados à palavra da lei, né? Então, na época de Jesus, tinha duas escolas: a escola de Eliel e a escola de Shammai, né? Então, essas duas escolas, elas interpretavam a lei lá, elas ensinavam o povo sobre a lei naquela época, né? E, evitando habilmente as discussões inúteis, Jesus fala do matrimônio como era na sua origem, citando em Gênesis 1 e no versículo 27 e Gênesis 2 no versículo 24, de cujas passagens deduzem as duas qualidades especiais postas pelo autor da natureza no contrato matrimonial: a união e a indissolubilidade. Nenhum homem, portanto, pode separar o que Deus uniu indissoluvelmente. Moisés acrescenta os fariseus, permite que se Moisés acrescenta os fariseus, permite que o se dê à mulher o libelo de repúdio e permite tanto aos dois divorciados contrair novas núpcias. Replicou Jesus: o divórcio não foi introduzido por Moisés, mas tendo-se já introduzido entre o povo, o grande legislador tolerou em consideração as forças combinadas das paixões e os costumes. Se encontra em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 24. Agora chegou o tempo de abrogar essa tolerância. Jesus é vestido de
da autoridade de legislador supremo, programa a lei da indissolubilidade matrimonial, com salvo em caso de concubinato, frase idêntica pelo sentido a passagem paralela, exceto no caso de concubinato, no versículo de Mateus 5, versículo 32. Ela confirma que o vínculo conjugal realmente contraído é sem exceção indissolúvel, que se encontra em Romanos 7, no versículo 2 ao 3. Mateus, escrevendo para os hebreus, não fala da mulher que repudia o marido, né? Porém, Marcos 10, versículo 10 e no versículo 12. Então, aí Jesus falou que não pode, que foi introduzido pelo povo. Ela foi introduzida, mas no princípio ela não era assim. No princípio, não foi assim. No princípio, se encontra aqui no Gênesis 1, no versículo 27, fala assim. Gênesis 1, 27, fala assim. Deus criou o homem à sua imagem e criou. Deus criou o homem e sua imagem. Criou-a, imagem de Deus, e criou-a, o homem e mulher. Deus criou a sua imagem, criou o homem e criou a sua mulher. E a mulher, a sua imagem. A interpretação desse versículo, que se encontra aqui, fala assim. A interpretação dele. Deus criou um só casal de seres humanos. Deus criou um só casal e quis que ele dependesse por via de reprodução. Ele quis que eles dependessem via de reprodução natural do gênero humano. Se encontra em Atos 17, versículo 26. E a afirmação mais clara da unidade da espécie humana e da maternidade universal de todos os homens. Todos têm o mesmo Criador e o mesmo progenitor da Terra. Então, quer dizer que essa que Deus pôs o homem para criar a maternidade, né? Toda a maternidade e ser o mesmo Criador. Então, o que se encontra em Gênesis 2, 24, fala assim. Gênesis 2, no versículo 24, que fala assim. Por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher e forma uma só carne. Então, Deus falou assim, por isso, o homem deixa o pai e mãe e une-se à sua mulher e forma uma só carne. A interpretação desse versículo 24 fala assim. São palavras do autor sagrado, ou melhor, de Deus, que o inspirava em Mateus 19 e no versículo 6. Os cônjuges tornam-se como uma só pessoa, um só corpo. 1 Coríntios 6 e no versículo 16. Carne em hebraico significa muitas vezes todo o corpo de um ser animado e também o indivíduo todo. Daqui, o próprio Jesus tirou uma prova da unidade original monogâmica e da indissolubilidade do matrimônio, em Mateus 19, no versículo 4 e 6. Então, então Deus tirou e fez, né? Então, é uma pessoa. Então, Deus uniu.
como Deus, no princípio, Deus uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, quer dizer que ela foi introduzida. Ela foi introduzida lá. Então, ela foi introduzida aqui, em Gênesis 4, 19. Gênesis 4, no versículo 19, fala assim, Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e a outra Selva, né? Interpretação do versículo 19, ó. Primeiro exemplo de poligamia, dado pela reproba estirpe de Caim, depois imitada e tolerada também no povo eleito, né? Então, mas no princípio não foi assim. Se encontra em Mateus 19, versículo 8. O matrimônio, na sua instituição primária, é monogâmico e indissolúvel. Então, nessa de Lameque, nessa estirpe aí começou o homem ter duas mulheres, né? Tudo é como se diz o Senhor, no princípio não foi assim. Aí depois ela foi introduzida no povo hebreu. Aí o povo hebreu, né, começou a fazer. Então por isso que tinha dois casamentos, mas eles ficavam na poligamia e adultério. Então o povo adulterou muita poligamia naquela época. Daí ela foi introduzida. Então a lei tolerou por causa desse negócio, né? Então quer dizer que em Mateus 5, no versículo 31 e no versículo 32, fala assim. Mateus 5, no versículo 1, 31 e 32, fala assim. Foi também dito, todo aquele que despedir a própria mulher deve de divórcio. Eu, porém, digo-vos, todo o que licenciar sua mulher, exceto no caso de concubinato, impele a adultério. E quem se casar com uma repudiada comete adultério. Então, vamos ver a interpretação desses dois versículos, que fala assim, a lei mosaica permitiu o divórcio, que era legalizado com a carta ou libério de repúdio, que se encontra em Deuteronômio 24, 1, 3. No tempo de Jesus, a escola rabínica de Shammai admitia somente em caso de adultério. A escola de Eliel, interpretando largamente a lei, admitiu por motivos fúteis. Jesus restituiu o matrimônio à indissolubilidade primitiva, que se encontra em Mateus 19, versículo 3 ao versículo 8. As palavras, exceto no caso de concubinato, que significa fornicação, não constitui exceção à indissolubilidade do vínculo, indica o caso de uma união ilegítima, sem vínculo conjugal. Indica o caso de uma união ilegítima sem vínculo conjugal. Nesse caso, o homem pode mandar embora a mulher e não tem culpa alguma se ela desposa outro. Por quê? Esse ato não constitui adultério. Outros, como São Jerônimo, entende, exceto no caso de adultério. Então o homem poderia separar da mulher infiel, desfazendo a convivência, não porém passar a outras núpcias. O adultério eventual da repudiada não lhe seria imputado,
qualquer seja o caso na lei de Jesus Cristo, a absoluta indissolubilidade, né, de um matrimônio verdadeiro e legítimo está acima de toda a discussão, que se encontra em Marcos 10, no versículo 10, 12, e Lucas 16, no versículo 18. E 1 Coríntios 7, no versículo 10 e no versículo 11. Então, quer dizer, é exceto, né, o casamento legítimo, então ele é indissolúvel, não pode ter casamento. Se você casar, se você divorciar com a sua mulher ainda viva, você vai lá, casa com ela, com papel e tudo, casa, certinho. Aí você pega e divorcia dela, então constitui. Mesmo que você casar com outra mulher, ela estando viva, ainda constitui, você ainda é casado com perante a lei de Deus, você é casado. Então aí você fica em adultério. Mesmo que você casando com ela, com você divorciar, lá no papel lá embaixo, divorciar dela, e você pegar outro, e amanhã você casar com outra mulher, então quer dizer, o vínculo aqui no papel, aqui na terra, você é divorciado dela, mas lá no céu, entre o pai e o filho, você ainda é casado com ela. Agora, se ela morrer, aí, se ela falecer, aí você fica vivo, aí você pode casar com quem você quiser, que aí é sua carne, aí você se torna separado dela. Então, quer dizer que aí o vínculo só fica só depois da morte. Aí você está com e a pessoa, né, que você fica livre. E é para casar com o outro, com quem que você quiser, né? Então, vamos aqui em Deuteronômio 24, no versículo 1 e no versículo 4, que fala assim. Presta bem atenção, que agora vocês vão entender. O divórcio, né? Quando o homem toma uma mulher e casa-se com ela, se acontecer que ela não encontra favor aos seus olhos, porque lhe notou algum inconveniente e, por consequência, escreve um libelo de divórcio que lhe entrega em mãos, devolvendo a sua própria casa. Primeiro. 2. E saindo ela da casa dele, contrair núpcias com outro homem. 3. E se este segundo marido, tomando-lhe a versão, lhe escreve um libelo de divórcio e propondo-lhe na mão e devolver a sua casa, ou se morrer o segundo marido que havia desposada. O seu primeiro marido, que a tinha despedido não poderá retomá-la por esposa depois que ela foi contaminada, porque isso seria uma abominação diante do Senhor. Destarte: não acarretarás culpa à terra que o Senhor, teu Deus está para te dar em propriedade. Então agora eu vou ver essa interpretação. Presta bem atenção dessa interpretação. O Jesus falou que era repúdio, não podia o divórcio, que Moisés aceitou o divórcio, né? Por causa das forças concubinadas e porque ela já tinha introduzido lá, né? Lameque, né? A introdução lá no começo, lá no Gênesis, já está a introdução. Então foi introduzido o povo eleito. E o povo eleito, o povo de Deus, eleito naquela época, então introduziu e foi fazendo aquelas casam. E ia casar com duas mulheres, ia ter filho com outra, mas sempre que as mulheres eram vivas. Então quer dizer que eles viviam em adultério.
por causa da interpretação da lei, que eles não tinham a interpretação, tinha, mas Moisés tanto falava com eles, né? E eles não quis, então Moisés deixou, acrescentou, deixou, introduziu. Mas aí chegou Jesus, o grande legislador, que parou, né? De lá para cá não teve mais, né? Mas antes era adultério. Viu? Aí em Lameque, né? No comecinho da Bíblia. No comecinho já começou. Aí vem a introdução. A introdução começa de lá para cá, né? Então, aqui, ó, agora a interpretação desse versículo. Esses versículos constituem um só período condicional, cujo a consequência é expressa pelo capítulo 4. Pelo capítulo 4, aqui, ó, ela é expressa pelo capítulo 4. E constitui o próprio objeto da lei. Esta, portanto, não sanciona aqui o divórcio. Mas posto que ele existe, no versículo 1, regulamenta-lhe os efeitos e procura coibi-lo. O divórcio é a passagem a outras núpcias. No versículo 2. No versículo 2, não pode passar a outras núpcias. Está falando lá no versículo 2. São costumes, olha, que a lei já encontrou em uso e os tolerava, sem, contudo, aprová-los. Vê a sábia resposta de Jesus aos fariseus, em Mateus 19, 7 e 9, e no Deuteronômio de 21 ao 15, versículo 15. Em Deuteronômio 21, no versículo 15, fala assim, ó. Fala assim, no versículo 15. Se um homem, eu vou até o versículo 24. Se um homem tem duas mulheres, uma amada e outra desamada, e a ambas lhe gerarem filhos, e o filho primogênito pertence à desamada, e a desamada, no dia em que ele repartir entre os filhos e a herança daquilo que possui, não poderá tratar com primogênito, não, ao filho da amada, em prejuízo do filho da desamada, que é o verdadeiro primogênito, mas terá de reconhecer como primogênito o filho da desamada, atribuindo-lhe a dupla porção de todo o que lhe pertence, pois aquele é a primícia do seu vigor e a ele cabe o direito de primogenitura, né? Então, agora, primogenitura. Eu vou ler mais um pouquinho. Se alguém tiver um filho recalcitrante e rebelde que não ouve a voz do seu pai, nem a de sua mãe, o qual, embora procuram corrigi-lo, não dá ouvidos ao primogênito. Tudo. Agora eu vou ler a interpretação desse versículo. É muito bonita. A poligamia é divórcio. Havia passado a fazer parte dos costumes da antiga sociedade oriental, tolerando a lei, intervém para atenuar-lhe os inconvenientes. Então, quer dizer que ela já vinha indo lá. Então, quer dizer que ela já era o divórcio. Poligamia também é divórcio, né? A pessoa hoje tem duas, a pessoa que tem dois, e é casamento, né? Tem uma mulher legítima e tem a outra também, aí se encontra em poligamia. Poligamia significa divórcio. Então, quer dizer que o divórcio hoje, pela lei de Deus, é pecado. É proibido, pecado. Então,
com significa e adultério. Você é livre da mulher só quando a mulher sua falecer ou seu marido falecer. Se você está livre para casar com quem você quiser. E se ele morrer, você está livre para casar com quem você quiser. E se a mulher morrer também, ela está livre para casar com quem ela quiser. E os dois estando vivos. Se for divorciou no papel, pode casar de novo. Então você casa de novo, não tem importância. Pela lei da sociedade, você está livre. Você pode casar com você quiser. Mas perante a lei de Deus, você ainda está com matrimônio, ainda casado com a mesma pessoa. Então aí é considerado adultério. Só não é adultério quando uma mulher ou homem falecer. Aí pode casar com quem quiser. Mas se a pessoa que for viva, ou homem ou mulher, se casar com outra pessoa, aí se constitui em adultério. Então eles vivem em adultério aqui na terra, mas sem saber, porque não conhecem a lei e nem a escritura de Deus, né? Então eu expliquei tudo certinho. Essa tão debatida é a questão do divórcio, né? Então começa lá em Gênesis, né? Depois foi introduzindo pelo povo oriental e o povo eleito de Deus. Então, esses casamentos que às vezes passa algum filme que é casado, essas pessoas ficam casando lá, que o Deus ia permitir, Deus nunca permitiu e nunca permitiu. Moisés também nunca permitiu pelo povo, aí pela tolerância deixou, mas aí veio o legislador que é Jesus, né? Jesus disse que acabou, tolerou e já deu, e bateu o martelo, pronto, acabou. Então, aí aquelas pessoas que casou lá no passado, fazia 2 casamentos, eles estão tudo em adultério. Eles viveram a vida toda em adultério até Jesus chegar, porque eles não escutou a lei de Moisés, porque Moisés estava bem explicado que nunca deixou ninguém casar segunda vez com a pessoa viva, né? Então, a lei é bem clara, né? E é muito importante a gente estudar e aprender, mas para isso a gente tem que ter o Espírito Santo para nos dar essa interpretação para que nós venhamos vencer, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de eu lançar esse vídeo para vocês entenderem como que é a lei e como Jesus explicou para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém.